Eu não achava que a comunicação de um deficiente com o restante das pessoas do mundo era tão difícil quanto é. Isadora além de ser a segunda, né, nossa segunda filha, hoje a gente fala que a Isadora nasceu de novo. Ela nasceu dia 1º de outubro de 2003, depois 20 de outubro de 2017. Então, assim, eu vejo ela muito como... Eu acho que ela é um milagre de Deus, por exemplo, assim, né? Depois da tragédia que a gente passou e tudo. Dia 20 de outubro de 2017, eu estava no 8º ano. Eu tinha 14 anos, eu tinha acabado de fazer 14 anos, meu aniversário é dia 1º de outubro. E aí teve um colega da sala, um aluno, levou a arma dos pais, que são policiais, pra escola e aí essa arma disparou. Fui atingida 4 vezes. Foram 2 na coluna, um no pescoço e um na mão, que entrou e saiu. O do pescoço pegou de raspão, pegou na minha corrente e arrebentou. E aí um na minha coluna pegou nos meus 2 pulmões, perfurou, e um atingiu minha medula, que acabou me deixando paraplégica. É a pessoa que mudou a minha vida 180 graus, que eu faço tudo que pede e que não pede, que eu vou atrás para fazer também, mesmo ela não pedindo, e que não deixa eu desistir de continuar no curso e nos planos que eu tenho construídos, porque ela está inclusa em todos. Determinada, eu acho que ela superou muito, só dando pela vida para frente, sabe? Eu admiro essa determinação dela, né? Essa vontade dela de viver, esse sorriso espontâneo. Isadora lutou para viver, então se ela lutou para viver, ela quer viver. Então, ela é intensa nas coisas que ela faz, ela gosta de viver, ela gosta de sair, ela tem... Mesmo na cadeira, ela tem uma disposição que eu não tenho. Sabe? Ela é mais disposta. Isso pra mim é uma irmã que eu não tive. Ela aqui, meio livre, apareceu pra ajudar em um bocado de coisa. A prima que, pelo amor de Deus, é a irmã que eu não tive mesmo. Que é isso? É a irmã zona mesmo. O que mais eu admiro nela, bom, a facilidade que ela tem, devido ao problema que ela tá, né? A facilidade que ela tem de colocar alegria para fora. Porque, como a gente falou, não é fácil, né? Mas mesmo estando do jeito aí, quando a gente vê ela em qualquer um lugar assim, social, qualquer um lugar que tiver, que seja aqui em casa mesmo, que chega uma visita, que seja num simples vídeo que ela tá vendo, aquela, sabe, dela sorriso, aquela coisa que, né, transparece, que parece que não tá tendo nada, né? Parece que ela mostra que tá... Eu me acho desse jeito vendo ela. A Isa, pra mim, é uma mulher muito forte, que passou por muita coisa, só que ela fez com que isso não fosse ela. Tudo que ela passou não é ela. Claro que ajudou ela a ser quem ela é, mas isso não é ela. A Isa não é aquilo. A Isa é engraçada, ela é muito engraçada. Ela é forte, guerreira, e ela ensina muita coisa pra todo mundo. Todo dia ela ensina alguma coisa.
depois da tragédia, né? No começo, assim, eu não aceitava que eu tinha ficado paraplégica. Eu não aceitava que eu ia viver numa cadeira de rodas, que eu tinha ficado cadeirante. Não aceitava. Eu cheguei, assim, a me machucar e pra forçar a sentir minhas pernas de novo, sabe? Eu ficava fazendo força nas minhas pernas pra ver se eu conseguia andar enfim, e aí me veio uma depressão muito forte, sabe? Porque assim, eu sempre andei, sempre fui completamente independente. Completamente, assim, não dependia de ninguém pra nada. Fazia minhas coisas sozinha, tomava banho sozinha, me trocava sozinha, fazia tudo sozinha. Saía, e depois disso, não, eu dependia dos meus pais pra tudo. Mas tudo que ela precisa, ela tem que recorrer a alguém, porque ela não vai fazer sozinha, não é tudo que ela vai conseguir fazer sozinha. As coisas... ela quer pegar água, ela consegue pegar água sozinha, mas se tiver uma cadeira lá no meio do caminho, então alguma outra coisa que ela não consiga tirar, então ela precisa da gente. Então acaba que essa relação dentro de casa ficou mais próxima, assim. Aconteceu um episódio, eu nunca esqueço, quando ela estava fazendo a faculdade de veterinária, o elevador parou, no 3º andar. Parou e pronto, acabou. Aí é vãos de escada, né? Não sei se vocês conhecem lá, mas é vãos de escada lá. E aí, como que ela vai descer? Né? Ela ligou desesperada, eu fui e, graças a Deus, tinha dois colegas dela, 2 anjos, vamos dizer assim. Aí a gente pegou e foi descendo ela. 3 andares. E chamou os técnicos, nada, não chegava. E a gente se desespera, né, nessa hora, né? Eu falei coisas que não devia ter falado lá, mas a gente fala por ser pai, por ser... Aí tivemos que pegar ela. Aí um descansava, o outro pegava. Quer dizer, isso aí tudo é o que a Isabela estava falando. A acessibilidade, ela não tem, a sociedade não se preocupa tanto com isso. E a gente veio embora e ficou, nem sei que hora, assim, naquele mesmo dia arrumou, isso tudo ia constrangimento, né, pra ela. Se é pra gente, eu imagino pra ela, né. Ali, se não tem ninguém, ia ficar ali, tem que hora, né. A gente fica com medo de falar alguma coisa que pode deixá-la mal, então assim, meio que fiquei, nos primeiros dias, a gente ficava medindo as palavras pra ver se não ia falar alguma coisa que ia magoar ela. Mas depois a gente fez muita graça, na verdade. A gente faz muita graça. Né? Mas foi só no começo, depois elas soltaram um super comigo. E eu cheguei também pra conversar. Só que se alguém de fora, assim, que a gente nunca viu chegar fazendo graça, daí a gente fica puta. Aí eu fico puta, nossa. Ela é uma das que ficou puta comigo com o lance do elevador. Fico bem brava. No sentido mais objetivo, assim, da palavra, eu comecei a reparar coisas que antes nunca tinha passado pela minha cabeça no que tange a acessibilidade, né? É muito patente como as nossas cidades aqui fora, outras, são muito despreparadas para receber, para incluir nela mesmo, para incluir no campo social, na sociedade, no convívio social, na praça, né? Uma pessoa com deficiência. É muito, muito pobre essa inclusão. Eu passei por dificuldade. Eu fiquei uns 4 meses sem aula, porque o elevador não funcionava. E eu tentava conversar com os coordenadores, tentava de tudo conversar e eles não resolviam, não se prontificavam a resolver. E eu falei assim, quer saber? Eu vou usar a arma que eu tenho nas minhas mãos, são minhas redes sociais. E aí eu comecei a estudar mais sobre acessibilidade e aprender mais sobre o meu mundo, né? Que eu tô hoje em dia. Nós era bagunçento. Começou, nós brincava demais, corria. A menina que deu o livro. Pra mim, acho que foi melhor que a irmã que apareceu. A prima que deu o livro. Aí aconteceu isso, aí eu baqueei. Achei ruim. Aí fui acostumando. Aí foi aprendendo, né? Aprendendo o novo tipo de brincar. Uns trem cabuloso que apareceu, mas parece que, né, foi saindo aqui, foi dando mais força e mais dando mais um. Que é isso? Melhor do que irmão pra mim hoje, não credo. Meu pai, ele tá fazendo uma construção numa fazenda. E aí ele tá construindo tudo e eu falei assim, pai, cadê a rampa? Cadê a rampa?
Aí, sério. Aí agora eu coloco rampa em todos os lugares. A minha amiga faz arquitetura e eu falo, cadê a rampa? E então eu fico colocando rampa em todo lugar. Todo lugar eu ponho rampa. E eu vi esse mundo, aí eu comecei a ver o mundo assim. Tipo assim, cara, como que a Isadora andaria aqui? Não tem como ela passar, não tem como ela ver isso, não tem como. E eu foi assim que eu comecei a ver o mundo. Eu já falei meu apelido, né? Isadora. Isadora. Eu ri de tudo, não é? E a gente, eu gosto do momento de descer a rampa. Ela fica assim, com emoção ou sem emoção? É, eu E aí se desço a eu falo rampa sem assim com emoção, ela. ela vai com emoção. Se eu falo com emoção, ela vai com muita emoção. Então a gente acaba que fica mais atento a isso, né? E muitas pessoas que estão ao lado dela, que passou a conhecer, que passou a conviver, falaram, nossa, eu nunca mais estacionei, eu nunca mais fiz isso, sabe? Então, assim, eu acho que foi um caso que chamou muita atenção aqui, né? Então, muitas pessoas, eu já vi muitos relatos de pessoas que falaram pra gente, que só foi conhecer um pouco mais também a partir dela, né? A partir da história dela. Eu gosto da frase das minhas cicatrizes nasceram asas. Porque de tudo que eu passei, inclusive tem muita relação com a borboleta. Mas assim, quanto de tudo que eu passei, eu acho que hoje a minha cadeira são as minhas asas, assim, eu vou pra todos os lugares. Porque a minha cicatriz, o que eu passei, me deixou paraplégica. Então assim, hoje a cadeira é isso, representa isso pra mim. Então eu vou pra qualquer lugar que eu quero. Eu sempre digo assim que a gente ensinou ela um dia a andar, né? É os primeiros passos, quando ela era bebê. E depois ela nos ensinou. Porque a vida na cadeira de rodas não é fácil. Então a gente aprendeu muito com ela. Igual eu falei pra você que ela assim, tem uns termos que é ela que sabe, ela que fala, né? Porque a gente erra. Então assim, muita coisa, tudo que a gente aprendeu depois da tragédia, depois que ela ficou cadeirante, que a gente entendeu, a gente aprendeu com ela. E com as pessoas que foram nos ensinando, né, os profissionais. Que é uma rede assim, de pessoas que foram nos ajudando, que foram nos auxiliando. Então, tudo que a gente aprendeu em relação ao deficiente, né? Que a gente aprendeu, que a gente entendeu mais, foi com ela, foi a partir dela. Porque até então a gente conhecia, sabia, mas não tinha a profundidade, né? O conhecimento profundo, como que é isso. É que a gente tinha a teoria, hoje a prática. A teoria que você vê em filmes, vê na televisão, você vê numa revista, você vê né? E vê aí na rua, tem, né? Mas na prática mesmo, de 24 horas por dia, né? Durante esses 6 anos já, completado agora em outubro, né? Dia 22 de outubro. Fez 6 anos. Aquilo que os meios de comunicação, formais ou informais, falam, vira, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, o molde para o pensamento de uma sociedade. E eu acho que quando tentam fugir de sensacionalismos, de discursos simples, de respostas fáceis, porque não existe nenhuma resposta fácil para um problema que já é complexo. Isso não existe. Então, esse trabalho de direcionar ou auxiliar um povo, uma comunidade a descobrir pensamentos diferentes e ver a realidade do outro que não a dele, furando uma bolha onde a pessoa vive, acho que pode ser de um auxílio muito grande para as pessoas. Então eu acho que precisa sim ter comunicação, eu acho que precisa sim divulgar mais as questões as necessidades, as leis, elas precisam ser mais faladas, precisam ser mais divulgadas, né? Tem muita coisa que o deficiente, ele tem direitos e a maioria não sabe, né? E o quanto que às vezes a própria política, as políticas públicas, elas dificultam as coisas, né? E nem precisava ser tão difícil e tão dificultado, porque é um direito, né? E isso só é possível através da comunicação e do conhecimento das pessoas.
né? Não tem como. Se não houver divulgação, se não houver comunicação, se não houver falas pertinentes ao tema, a gente nunca vai sair dessa luta diária de ter que brigar pelos direitos. O jeito das brincadeiras, o tipo das brincadeiras, que nem andar de bicicleta, corria, fazer um bocado de trem. E teve que mudar tudo, teve que caçar o dedo, né? Teve que caçar outra forma pra nós fazer. Aí, só isso mesmo que mudou. Só mudei os tipos de brincadeira. Eu tive, infelizmente, algumas pessoas que afastaram de mim. Eu passei por muita coisa, tipo, de capacitismo mesmo, de preconceito. Muitos amigos que antes me chamavam pra sair, não me chamam mais. Porque eles acham que eu vou ser um peso, que vai ter que ficar me empurrando pelo shopping. Mas eu não queria isso. Eu só queria mesmo um amigo, só queria estar do lado de alguém. E eu perdi pessoas assim, mas eu ganhei outras e essas são as de verdade. Então, quando eu paro pra pensar que tipo, as pessoas achavam que eu era um peso, não vou chamar ela, vou ter que ficar empurrando ela, vou ter que pensar em acessibilidade. Não, cara, me chama, mesmo se eu não for, me chama, porque foi tão difícil pra mim, eu queria me sentir incluída. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha gente ali do meu lado, me segurando, me falando, tô com você. Eu sempre gostei muito de borboleta, mas principalmente depois da tragédia, eu entendi o real significado, né, que é transformação, metamorfose. E conheci, entendi mais a da Frida. Tem uma frase que é: pés para que os queros tenham asas para voar. Então, cara, isso fez todo sentido pra mim. Eu acho que minha cabeça estando boa, assim, eu vou pra qualquer lugar. Não é uma cadeira que vai me parar, sabe? Então, nada vai me impedir. Eu autorizo o uso da minha imagem e da minha voz nesse documentário. Eu, Isabel Rosa de Santos, autorizo a divulgação da imagem e da voz. Eu, Carlos Alberto de Moraes, autorizo a divulgação das imagens e da minha voz. Meu nome é Vinícius de Moraes Santos e eu autorizo a minha voz e a minha imagem na utilização desse documentário. Eu, Guilherme Alcântara, autorizo o uso da minha imagem e da minha voz no documentário. Eu, Maria Eduarda Laureano Nunes, autorizo o uso da minha imagem e do meu áudio para esse documentário.